Cristiano Ronaldo conquistou quase tudo, e talvez seja exatamente por isso que esta história seja tão difícil de explicar. Porque normalmente as grandes lendas terminam suas jornadas depois de alcançar aquilo que passaram a vida inteira procurando. Mas Cristiano Ronaldo continua aqui, continua treinando, continua competindo, continua perseguindo alguma coisa, como se ainda existisse uma batalha inacabada. Quando olhamos para ele hoje, vemos um dos maiores jogadores da história do futebol. Vemos os troféus, os recordes, as comemorações, as noites inesquecíveis, mas quanto mais observamos a sua carreira, mais uma pergunta começa a crescer. E se o final nunca chegar? Não o final da carreira, não o momento da aposentadoria, mas o final que parecia escrito desde o início. O final que milhões de pessoas imaginavam assistir um dia. Cristiano Ronaldo levantando uma Copa do Mundo. Durante anos, essa imagem parecia inevitável, porque tudo o que parecia impossível acabava acontecendo. Quando diziam que ele não tinha talento suficiente, ele respondeu. Quando diziam que nunca seria o melhor do mundo, ele respondeu. Quando diziam que seu tempo havia acabado, ele respondeu novamente. Foi assim durante mais de 20 anos. Mas existe uma diferença entre derrotar adversários e derrotar o tempo. Hoje, Cristiano Ronaldo é uma lenda. Décadas atrás, era apenas um garoto correndo pelas ruas da Madeira. Naquela época, ele corria para alcançar o futuro. Hoje, talvez esteja correndo para impedir que o futuro chegue. Esse é o verdadeiro contraste desta história. Then, um garoto sonhando em conquistar o mundo. Now, um homem tentando conquistar mais uma oportunidade. E talvez seja por isso que a imagem de Cristiano Ronaldo deixando o campo em lágrimas na Copa do Mundo de 2022 tenha marcado tantas pessoas. Porque naquele momento não parecia apenas uma eliminação. Parecia algo mais profundo. Parecia um relógio avançando. Parecia uma porta se fechando. Parecia um sonho ficando cada vez mais distante. Mas será que estamos olhando para a história da forma certa? Se Cristiano Ronaldo nunca conquistar uma Copa do Mundo, isso realmente muda o legado dele? Ou a verdadeira história nunca foi sobre o troféu? Talvez a resposta seja mais complicada do que parece. Porque esta não é apenas uma história sobre vitórias. Também não é uma história sobre derrotas. É uma história sobre obsessão, sobre sacrifício, sobre a incapacidade de desistir, sobre alguém que passou a vida inteira perseguindo a próxima montanha, sem perceber que um dia teria de enfrentar a única montanha que ninguém consegue escalar para sempre: o tempo. E quanto mais nos aproximamos do final da sua carreira, mais essa batalha se torna visível. Mas para entender por que Cristiano Ronaldo continua lutando, para entender por que a Copa do Mundo se tornou algo tão importante, e para entender por que milhões de pessoas ainda acreditam que sua história não terminou, precisamos voltar ao início, muito antes dos recordes, muito antes das bolas de ouro, muito antes dos estádios lotados. Precisamos voltar ao momento em que um garoto da Madeira começou a sonhar. Porque a verdade é que a batalha que vemos hoje começou há muito mais tempo do que imaginamos, e começou muito longe dos holofotes. Antes de existir Cristiano Ronaldo, existia Cristiano. Apenas Cristiano. Sem câmeras, sem estádios lotados, sem milhões de seguidores, sem pessoas discutindo se ele era o melhor jogador do mundo. Existia apenas um garoto tentando encontrar o seu lugar. E talvez seja exatamente aí que a verdadeira história começa. Porque quando pensamos em Cristiano Ronaldo hoje, é fácil imaginar que tudo estava destinado a acontecer. Como se o sucesso fosse inevitável. Como se o mundo sempre soubesse quem ele se tornaria. Mas não era assim. Na pequena ilha da Madeira, Cristiano não parecia uma futura lenda. Parecia apenas mais um garoto cheio de energia. Um garoto que passava horas correndo atrás de uma bola. Um garoto que sonhava mais alto do que o lugar onde vivia. E isso era um problema. Porque às vezes os sonhos crescem mais rápido do que a realidade. Enquanto outras crianças brincavam apenas por diversão, Cristiano parecia brincar com urgência. Como se cada partida significasse alguma coisa. Como se cada vitória fosse importante. Como se cada derrota machucasse mais do que deveria. Muito antes dos troféus, ele já odiava perder. E talvez essa seja uma das pistas mais importantes desta história. Porque algumas pessoas sonham com o sucesso. Cristiano parecia ter medo do fracasso. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem sonha com o sucesso para quando chega lá. Quem tem medo do fracasso continua correndo. Talvez seja por isso que ele nunca conseguiu desacelerar. Mas naquela época, ninguém enxergava isso. O que as pessoas viam era apenas um garoto magro. Um garoto inquieto. Um garoto que parecia viver dentro da própria cabeça. Enquanto o mundo ao redor dizia para ele aceitar seus limites, Cristiano parecia incapaz de acreditar neles. E foi exatamente aí que os primeiros sacrifícios começaram. Porque crescer significa fazer escolhas. E algumas escolhas custam caro. Muito antes de conquistar o mundo, Cristiano precisou deixar para trás tudo aquilo que conhecia. Família, amigos, rotina, segurança. Ele ainda era muito jovem quando percebeu que, para alcançar o sonho, teria de se afastar da própria casa. É fácil admirar essa decisão hoje. Mas imagine por um momento. Você teria coragem de fazer o mesmo? Você teria coragem de deixar tudo para trás, sem nenhuma garantia de que daria certo? Cristiano teve. E essa decisão mudou sua vida para sempre. A mudança para Lisboa não trouxe apenas oportunidades. Trouxe solidão, trouxe medo, trouxe saudade. Enquanto muitas pessoas enxergam apenas o início da carreira, poucos percebem o que existia por trás dela. Existia um garoto tentando convencer a si mesmo de que aquele sacrifício valeria a pena. Um garoto tentando sobreviver à distância. Um garoto tentando não voltar para casa. Porque voltar significava admitir derrota. E Cristiano Ronaldo parecia disposto a aceitar qualquer coisa. Menos isso. Foi em Lisboa que algo começou a mudar dentro dele. O sonho deixou de ser apenas um sonho. Passou a se tornar uma missão.
Passou a se tornar uma obsessão. Then, Cristiano corria porque amava futebol. Now, olhando para trás, parece que ele já corria porque precisava provar alguma coisa. Talvez ao mundo, talvez à própria família, talvez a si mesmo. Mas a verdade é que aquele garoto ainda estava muito longe de imaginar o que viria pela frente. Porque o próximo passo não seria apenas uma oportunidade. Seria o início de uma transformação que mudaria sua vida para sempre. E também o momento em que Cristiano Ronaldo começaria a descobrir o preço real da grandeza. Se existe um momento capaz de dividir a vida de uma pessoa em duas partes, Cristiano Ronaldo encontrou o seu muito cedo. Porque sair da madeira foi apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio começaria depois. Em Lisboa, ele já não era o garoto especial do bairro. Já não era o menino que parecia melhor do que todos ao seu redor. Pela primeira vez estava cercado por outros jovens que também acreditavam ter nascido para algo grande. E isso muda tudo. Porque talento chama atenção, mas competição revela a verdade. Foi naquele ambiente que Cristiano começou a entender que sonhar não seria suficiente. Havia centenas de jogadores querendo a mesma oportunidade. Centenas de jogadores trabalhando duro. Centenas de jogadores acreditando que seriam os escolhidos. Mas apenas alguns chegariam lá. E a pergunta era simples. Por que eles seriam um deles? Talvez tenha sido nesse momento que a obsessão começou a superar o talento. Enquanto outros jovens treinavam para melhorar, Cristiano parecia treinar para sobreviver. Cada treino era uma prova, cada jogo era um teste. Cada erro parecia uma ameaça ao sonho que ele carregava desde criança. E quanto maior era a pressão, mais ele parecia crescer. Mas o caminho para a grandeza raramente é direto. Porque justamente quando tudo parecia avançar, um problema surgiu. Um problema que não podia ser resolvido com mais treino, nem com mais dedicação, nem com mais vontade. Os médicos encontraram algo preocupante. Um problema no coração. De repente, tudo aquilo que parecia tão distante ficou perigosamente próximo. O sonho que ele levou anos para construir corria o risco de desaparecer em questão de semanas. Imagine isso por um instante. Você passa a infância inteira acreditando em alguma coisa. Abandona sua casa, abandona sua família, aceita a solidão, aceita os sacrifícios. E então descobre que talvez não tenha a chance de continuar. Muitos teriam desistido, muitos teriam quebrado. Mas Cristiano Ronaldo nunca foi como a maioria. A cirurgia foi bem sucedida. O problema ficou para trás, mas algo mudou. Porque existem momentos que transformam a maneira como uma pessoa enxerga o tempo. E talvez aquele tenha sido o primeiro. Talvez tenha sido a primeira vez que Cristiano percebeu que nada era garantido. Nem o talento, nem a carreira, nem o amanhã. Depois disso, parecia jogar com ainda mais urgência. Como se cada oportunidade pudesse desaparecer a qualquer momento. Como se cada partida precisasse ser aproveitada ao máximo. E então aconteceu. O momento que mudaria tudo. No amistoso contra o Manchester United, Cristiano Ronaldo não enfrentou apenas uma das maiores equipes do mundo. Ele apresentou seu nome ao futebol mundial. Os dribles, a velocidade, a ousadia, tudo parecia diferente. Tudo parecia impossível de ignorar. Quando o jogo terminou, os jogadores do Manchester United não estavam falando sobre o resultado. Estavam falando sobre um jovem português que ninguém conseguia parar. Naquela noite, uma porta começou a se abrir. E quando uma oportunidade dessas aparece, a vida pode mudar para sempre. Then, Cristiano era apenas mais um jovem tentando realizar um sonho. Now, olhando para trás, aquele parece ter sido o momento exato em que o destino começou a acelerar. Mas talvez a parte mais impressionante da história não seja a oportunidade que apareceu. Talvez seja o que ele fez com ela. Porque muitos jogadores recebem uma chance. Pouquíssimos conseguem transformá-la em uma lenda. E Cristiano Ronaldo estava prestes a descobrir que o mundo do futebol é muito maior, muito mais cruel e muito mais exigente do que ele imaginava. Mas também estava prestes a descobrir algo ainda mais importante. Que sua maior batalha nunca seria contra outros jogadores. Seria contra os limites que ele se recusava a aceitar. Manchester mudou tudo. Não porque Cristiano Ronaldo tenha encontrado o sucesso imediatamente, mas porque encontrou algo muito mais importante. Um novo nível de exigência. Até aquele momento, ele passara a vida tentando chegar ao topo. Agora precisava provar que merecia permanecer lá. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Quando chegou à Inglaterra, Cristiano ainda era visto como uma promessa. Um talento extraordinário. Um jogador capaz de fazer coisas que poucos conseguiam imaginar. Mas promessas não vencem campeonatos. Promessas não entram para a história. Promessas precisam se transformar. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Os primeiros meses não foram perfeitos. Longe disso. As críticas apareceram rapidamente. Alguns diziam que ele driblava demais. Outros diziam que era bonito de assistir, mas pouco eficiente. Muitos acreditavam que jamais alcançaria os maiores jogadores do mundo. Mas existe algo curioso sobre Cristiano Ronaldo. As dúvidas nunca o fizeram recuar. Elas sempre pareceram alimentá-lo. Quanto mais pessoas diziam que ele não conseguiria, mais ele trabalhava. Quanto mais pessoas apontavam suas falhas, mais ele tentava corrigi-las. Talvez porque no fundo, ele sempre estivesse competindo contra uma versão de si mesmo. Uma versão que nunca era boa o suficiente. Uma versão que precisava ser superada todos os dias. E foi assim que a transformação começou. Pouco a pouco, o garoto dos dribles impossíveis começou a se tornar um jogador completo. Mais forte, mais rápido, mais decisivo, mais implacável. Os gols começaram a aparecer. Os títulos começaram a chegar. E o mundo começou a perceber que estava vendo algo raro. Não apenas um grande jogador, mas alguém disposto a fazer qualquer sacrifício para alcançar a grandeza. Then, Cristiano sonhava em chegar ao topo. Now, ele parecia incapaz de aceitar qualquer lugar abaixo dele. E talvez seja exatamente aí que sua carreira tomou um rumo diferente de quase todos os outros jogadores. Porque a maioria das pessoas sonha em vencer uma vez. Cristiano parecia querer vencer para sempre. Mas será que alguém consegue viver assim sem pagar um preço? Será que a obsessão que leva uma pessoa ao topo é a mesma que a impede de encontrar paz depois?
Naquele momento ninguém fazia essas perguntas. O que o mundo via era apenas um fenômeno crescendo diante dos seus olhos. Cada temporada parecia maior que a anterior. Cada desafio parecia insuficiente. Cada conquista parecia apenas o começo da próxima. E então chegou 2008. A bola de ouro. O reconhecimento de que aquele garoto da Madeira havia alcançado o topo do futebol mundial. Para muitos jogadores, aquele seria o momento perfeito para olhar para trás e sentir orgulho. Para Cristiano Ronaldo, parecia apenas mais um degrau. Porque enquanto o mundo celebrava aquilo que ele havia conquistado, ele já estava olhando para a próxima montanha. Uma montanha chamada Real Madrid. O maior palco do futebol. O lugar onde as lendas são eternizadas. Ou destruídas. E sem saber, Cristiano Ronaldo estava prestes a entrar no período mais glorioso da sua carreira. Mas também no período que criaria a pergunta que ainda o acompanha hoje. Porque quanto mais alto alguém sobe, maior se torna o medo de cair. E ninguém estava subindo mais alto do que Cristiano Ronaldo. O Real Madrid não era apenas um clube, era uma promessa. A promessa de que os melhores jogadores do mundo poderiam se tornar imortais. E Cristiano Ronaldo chegou a Madrid acreditando exatamente nisso. Mas a verdade é que a imortalidade no futebol tem um preço. E ninguém estava disposto a pagar mais do que ele. Durante anos, parecia impossível acompanhar o que estava acontecendo. Os gols surgiam em uma velocidade absurda. Os recordes desapareciam. As noites históricas se acumulavam. A cada temporada, Cristiano parecia encontrar uma nova versão de si mesmo. Mais eficiente, mais letal, mais decisivo. Então veio a Champions League. E depois outra, e outra, e outra. Enquanto milhões de pessoas assistiam, algo extraordinário acontecia. Cristiano Ronaldo não estava apenas vencendo. Estava construindo uma lenda. Mas toda grande história precisa de um rival. E o futebol encontrou o rival perfeito. Do outro lado da Espanha estava Lionel Messi. E durante mais de uma década, o esporte viveu algo que talvez nunca aconteça novamente. Não era apenas uma disputa entre dois jogadores. Era uma disputa entre duas formas diferentes de alcançar a grandeza. Toda vez que Messi fazia algo impossível, Cristiano respondia. Toda vez que Cristiano quebrava um recorde, Messi aparecia logo atrás. Eles não estavam apenas competindo, estavam empurrando um ao outro para territórios que nenhum jogador havia explorado antes. E talvez tenha sido essa rivalidade que criou a versão mais poderosa de Cristiano Ronaldo. Porque ela alimentava exatamente aquilo que sempre existiu dentro dele. A necessidade de continuar provando. De continuar vencendo. De continuar subindo. Ele queria mostrar ao mundo que podia chegar ao topo. Não, ele precisava mostrar que ninguém poderia tirá-lo de lá. Mas existe algo que o futebol ensina para todos. Até para as lendas. Nenhum auge dura para sempre. Enquanto o mundo celebrava as Champions League. Enquanto os estádios cantavam seu nome. Enquanto os troféus continuavam chegando. Uma sombra começava a crescer lentamente. Quase invisível. Tão silenciosa que poucos perceberam. O tempo. Porque a verdade é que o relógio nunca para. Nem para os campeões. Nem para os gênios. Nem para as lendas. E talvez esse tenha sido o primeiro problema que Cristiano Ronaldo não conseguiu resolver imediatamente. Os anos passavam. Os jovens talentos surgiam. Novas gerações chegavam ao futebol. Jogadores que cresceram assistindo Cristiano Ronaldo começaram a dividir o campo com ele. E isso muda alguma coisa. Ou uma lenda continua sendo uma lenda independentemente da idade. Talvez a resposta pareça simples, mas para alguém que construiu a própria identidade em torno da evolução constante, o envelhecimento não é apenas um processo natural. É um inimigo. Foi então que algo curioso começou a acontecer. Cristiano continuava marcando gols. Continuava vencendo. Continuava sendo decisivo. Mas as perguntas começaram a mudar. Antes perguntavam: ele vai conseguir? Agora perguntavam: por quanto tempo ele ainda conseguirá? E existe uma enorme diferença entre essas duas perguntas. Porque uma fala sobre o futuro, a outra fala sobre o fim. Pela primeira vez, a conversa deixou de ser sobre o que Cristiano Ronaldo poderia conquistar. E passou a ser sobre quanto tempo restava para conquistá-lo. Foi nesse momento que a Copa do Mundo começou a ganhar um peso ainda maior. Porque todas as outras montanhas já haviam sido escaladas. Todos os outros sonhos pareciam completos. Restava apenas um. E quanto mais o tempo avançava, mais aquele sonho parecia se transformar em uma corrida contra o relógio. Uma corrida que nem mesmo Cristiano Ronaldo podia controlar. E o mais doloroso é que as batalhas mais difíceis ainda estavam por vir. Talvez a maior mentira que contamos sobre Cristiano Ronaldo seja acreditar que sua história sempre foi sobre vencer. Porque quanto mais observamos sua carreira, mais percebemos que os títulos são apenas a superfície. A verdadeira história está escondida em outro lugar. Está naquilo que o fez continuar quando já não precisava. Está naquilo que o fez treinar quando já era uma lenda. Está naquilo que o fez voltar depois de cada derrota. Durante anos, o mundo acreditou que Cristiano Ronaldo perseguia troféus. Mas será que era isso mesmo? Porque quando conquistou a primeira bola de ouro, ele continuou. Quando conquistou a segunda, continuou. Quando conquistou a Champions League, continuou. Quando conquistou 4. Quando conquistou 5. Quando bateu recordes que pareciam impossíveis, ele continuou. E essa é a parte mais fascinante da história. Se o objetivo eram os troféus, por que nunca foi suficiente? Talvez porque a verdadeira batalha nunca tenha sido contra outros jogadores. Talvez nunca tenha sido contra Messi. Talvez nunca tenha sido contra as seleções que enfrentou nas Copas do Mundo. Talvez a batalha sempre tenha sido interna. A luta constante contra a possibilidade de não ser suficiente. A necessidade de provar mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. Mesmo quando já não existia nada para provar. É por isso que Cristiano Ronaldo continua sendo tão difícil de entender. Porque para a maioria das pessoas, sucesso traz paz. Para ele, sucesso parecia criar uma nova meta, uma nova cobrança, uma nova montanha. O garoto da Madeira sonhava em ser visto. Now, a lenda parece continuar correndo porque não sabe viver de outra forma. E talvez seja exatamente aí que a Copa do Mundo ganha um significado diferente. Porque a Copa nunca foi apenas um troféu. Ela se transformou em um símbolo.
O símbolo da última pergunta sem resposta. Da última porta que continua fechada. Da última conquista que o futebol insiste em manter fora do seu alcance. Mas deixe-me fazer outra pergunta. Se Cristiano Ronaldo levantar uma Copa do Mundo amanhã, a sua história muda? Ou apenas confirma aquilo que já sabemos? Porque existe uma possibilidade desconfortável. A possibilidade de que a resposta esteja do outro lado. A possibilidade de que Cristiano Ronaldo já tenha conquistado aquilo que realmente importa. E que a Copa do Mundo seja apenas a forma como tentamos medir algo que não pode ser medido. Legado, impacto, inspiração. Transformação. Milhões de crianças começaram a jogar futebol por causa dele. Milhões de pessoas aprenderam a acreditar mais em si mesmas por causa dele. Milhões acompanharam sua carreira não apenas pelos gols, mas pela maneira como se recusava a desistir. Talvez essa seja a verdadeira razão pela qual sua história continua emocionando tantas pessoas. Porque no fundo não estamos assistindo apenas a um jogador. Estamos assistindo alguém lutar contra algo que todos nós enfrentamos. O medo de que o tempo passe rápido demais. O medo de deixar algo inacabado. O medo de olhar para trás e perguntar: e se eu tivesse tentado mais uma vez? Cristiano Ronaldo passou a vida inteira respondendo a essa pergunta antes que ela pudesse existir. Por isso continua treinando. Por isso continua acreditando. Por isso continua voltando. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Não a possibilidade de conquistar uma Copa do Mundo, mas a coragem de continuar perseguindo um sonho mesmo quando o relógio parece correr na direção oposta. Porque algumas pessoas jogam para vencer, outras jogam para fazer história. Cristiano Ronaldo passou tanto tempo fazendo as duas coisas que talvez nem ele consiga mais separar uma da outra. E é justamente por isso que o capítulo final desta história ainda é tão difícil de escrever. Hoje, Cristiano Ronaldo tem algo que o garoto da Madeira jamais poderia imaginar. Reconhecimento, respeito, admiração, uma carreira que atravessou gerações. Uma história que ultrapassou fronteiras. Uma vida que inspirou milhões de pessoas. Mas existe algo curioso sobre as grandes jornadas. Elas raramente terminam da forma que imaginamos no início. Quando Cristiano começou a jogar futebol, ele não sonhava com estatísticas. Não sonhava com debates sobre legado. Não sonhava com listas dos maiores jogadores da história. Ele sonhava em jogar. Sonhava em vencer. Sonhava em chegar mais longe do que todos acreditavam ser possível. E talvez seja exatamente por isso que sua história continua tão poderosa. Porque, de certa forma, ele conseguiu. Conseguiu mais do que qualquer criança poderia imaginar. Then, existia um garoto tentando escapar dos limites da sua realidade. Now, existe uma lenda que redefiniu os limites do que parecia possível. A transformação foi gigantesca, mas a pergunta continua. E se o final nunca chegar? E se Cristiano Ronaldo terminar sua carreira sem conquistar uma Copa do Mundo? Durante anos, essa pergunta pareceu assustadora. Talvez porque acreditássemos que uma história tão extraordinária precisava de um encerramento perfeito. Talvez porque gostamos de imaginar que os maiores heróis sempre recebem o final que merecem. Mas a vida raramente funciona dessa maneira. O futebol também não. Algumas histórias terminam com troféus. Outras terminam com algo muito mais raro: significado. E talvez seja isso que Cristiano Ronaldo tenha construído ao longo de todos esses anos. Porque a verdade é que uma Copa do Mundo mudaria sua carreira, mas não criaria sua grandeza. A grandeza já existe. Foi construída em milhares de manhãs de treino. Em milhares de sacrifícios invisíveis. Em derrotas que poderiam ter destruído sua confiança. Em momentos em que teria sido muito mais fácil desistir. Mas ele continuou. Sempre continuou. E talvez seja essa a verdadeira resposta para a nossa pergunta. Se Cristiano Ronaldo nunca conquistar uma Copa do Mundo, o que realmente muda? Os gols desaparecem? Os recordes desaparecem? As Champions League desaparecem? As memórias desaparecem? A inspiração desaparece? Provavelmente não. Porque algumas carreiras são medidas por troféus. Outras são medidas pelo impacto que deixam nas pessoas. E Cristiano Ronaldo pertence à segunda categoria. Mas existe uma última pergunta. Talvez a mais importante de todas. Será que a Copa do Mundo é realmente o sonho que ainda falta? Ou será que o verdadeiro sonho sempre foi provar que nenhum limite era definitivo? Porque se essa era a missão, então talvez ela já tenha sido cumprida há muito tempo. Hoje, Cristiano Ronaldo continua correndo. Talvez mais devagar do que antes. Talvez com menos tempo pela frente do que gostaria. Mas continua correndo. E existe algo bonito nisso. Porque enquanto milhões de pessoas enxergam o fim se aproximando, ele continua enxergando uma possibilidade. Mais um jogo, mais uma temporada, mais uma oportunidade. A mesma mentalidade que nasceu na Madeira continua viva. O mesmo garoto continua ali. A diferença é que agora o mundo inteiro conhece o seu nome. E talvez essa seja a imagem perfeita para encerrar esta história. Não Cristiano Ronaldo levantando um troféu. Não Cristiano Ronaldo quebrando mais um recorde. Mas Cristiano Ronaldo continuando a acreditar. Porque no final das contas, a sua maior conquista nunca foi vencer. Foi nunca parar de tentar. E talvez seja exatamente por isso que sua história continuará sendo lembrada. Com ou sem uma Copa do Mundo. Porque algumas lendas são definidas pelo que conquistaram. Outras são definidas pela forma como perseguiram seus sonhos. E Cristiano Ronaldo ensinou ao mundo inteiro que às vezes a parte mais extraordinária da jornada não é chegar ao destino. É se recusar a parar enquanto ele ainda parece possível.